Olá, somos um grupo de pesquisa acadêmica e hoje, apoiados principalmente nas contribuições de Freud e Lacan, vamos nos aprofundar no conceito de um termo fundamental na psicanálise, a pulsão. A palavra pulsão é um substantivo feminino que foi incorporado ao português a partir do francês pulsion. Em inglês, a tradução mais próxima do termo original em alemão Trieb é drive, que compartilha da mesma origem etimológica. No entanto, a tradução mais comum em inglês ainda é Stengers. Freud enfrentou algumas dificuldades na tradução do termo Trieb, devido à sua ambiguidade, que abrange não apenas impulso físico, mas também abrange dimensões psíquicas e emocionais. Essa complexidade do termo dificultou a escolha de uma única palavra capaz de transmitir todos esses aspectos, que ainda lida com as diferenças culturais nas conotações e entendimento de termos relacionados à sexualidade, e também com a própria evolução do conceito, à medida que as teorias freudianas se desenvolviam. Devido a esses fatores, muitas traduções optaram por usar termos como pulsão ou impulso, mas essas escolhas algumas vezes não conseguem capturar toda a riqueza do conceito original, como um conceito limite entre o psíquico e o somático para descrever a força que impulsiona nossos comportamentos e processos mentais. Segundo Freud, a pulsão tem 4 elementos: a fonte, que é o que vem de dentro, uma excitação interior, uma inquietação fisiológica. A pressão é a magnitude da pulsão, o potencial de sua força. O objeto, que é o elemento pelo qual a pulsão é saciada. Esse objeto pode ser substituído e pode aparecer de várias formas. E por último, a meta, que é o saciamento da pulsão, a satisfação momentânea da mesma. No início, Freud nos traz a primeira dualidade das pulsões, que seria a pulsão sexual e a pulsão de autoconservação. Mais tarde, em 1920, no texto Além do Princípio do Prazer, Freud percebe que os sonhos não são somente a realização de um desejo que traz prazer. Diante de um contexto onde acreditava que morreria entre 1918 a 1919, quando completaria 62 anos, e atendendo aos soldados que voltavam da guerra com os traumas e repetições de sonhos dolorosos, e para piorar ainda mais, Freud perde sua 5ª filha abruptamente para a gripe espanhola. Diante de todo esse contexto, ele cria a pulsão de morte, criando o termo pulsão de vida versus pulsão de morte. Enquanto a pulsão sexual é gerida pelo princípio do prazer, não só o prazer sexual, mas o prazer por alguma coisa, a pulsão de autoconservação é justamente preservar a vida. Embora ambas faz parte da pulsão de vida, enquanto a pulsão sexual procura o prazer, a pulsão de autoconservação vai dizer se esse prazer vai ser destrutivo ou não. É como um superego dizendo o que pode e o que não pode. A pulsão de vida versus pulsão de morte é a segunda dualidade criada por Freud. Quando Freud cria o conceito de pulsão de morte, ele diz que é o desejo do orgânico voltar ao inorgânico. Mais tarde, em outros textos, ele aprimora isso. E com relação à pulsão de vida, é justamente o que a palavra diz: o desejo de estar vivo, se movimentar, trabalhar, excitar, etc. Lacan tem uma sacada genial quando ele pega a ideia original de Freud e a chama de gozo. E o que seria o gozo? Seria a repetição da dor que gera prazer. A pulsão de destruição seria exatamente isso: comportamentos repetitivos, patológicos, que traria a desintegração do ser humano. Lacan, ampliando os conceitos de Freud, conceitua a pulsão escópica, que é a pulsão do olhar, que não se limita à visão oftalmológica de algo ou alguém, mas está para além da visão, como a própria sexualidade, que por sua vez está associada ao desejo. A sexualidade é vista como resultado das pulsões que provocam excitação e tensão em partes do corpo, impulsionando a busca por satisfação. E a satisfação ocorre quando essa excitação é aliviada. As pulsões
tem diversos objetos de desejo, que podem ser coisas, pessoas ou partes do corpo, do seu e do outro. Embora sejam fontes de prazer, também representam uma ameaça à integridade do indivíduo, gerando conflitos psíquicos e neuroses. As pulsões possuem características de labilidade e plasticidade, podendo se combinar, substituir ou inverter umas às outras. Esses movimentos foram, em 1915, definidos por Freud como destinos das pulsões. Destinos estes que são a satisfação, repressão, deslocamento e a sublimação. A satisfação é o destino mais direto da pulsão, onde a pessoa realiza a ação que atende à necessidade ou desejo pulsional. Por exemplo, a pulsão de alimentação que gera fome. Na repressão, a pulsão é considerada indesejável ou inaceitável pelo eu ou pela sociedade e, portanto, é reprimida. Isso não a elimina, mas a mantém no inconsciente, podendo influenciar o comportamento de maneiras indiretas. Na situação do deslocamento, a pulsão é redirecionada para um objeto ou alvo diferente daquele que originalmente a provocava. Como uma pessoa que está frustrada no trabalho pode descontar sua raiva em casa, ao invés de confrontar diretamente a fonte de frustração. Já a sublimação é uma forma mais adaptativa de lidar com a pulsão. A energia pulsional é canalizada para atividades socialmente aceitas ou criativas. A exemplo, a pulsão sexual, que pode ser sublimada em formas de arte ou ciência. Bom, pessoal, essa é só uma pequena parte da ideia de compreensão do termo pulsão. Tríade, apresentado por Freud, a psicanálise. Se você gostou e se interessa pelo assunto, vale a pena buscar mais informações e se aprofundar nesse tema tão vasto.